Arrancaram o pano de chão das mãos dela na frente de todo mundo, apontaram o dedo na cara dela e gritaram: Faxineira não senta em reunião de diretoria, seu lugar é no balde. Ela não respondeu. Abaixou a cabeça, pegou o carrinho e saiu empurrando devagar pelo corredor, enquanto as risadas ecoavam nas suas costas. Eles achavam que conheciam aquela mulher de avental e luvas amarelas. Mas quando a verdade sobre quem ela realmente era chegou àquela sala, ninguém conseguiu olhar para o outro, e o silêncio que tomou conta dali mudou aquela empresa para sempre. Belo Horizonte acorda devagar no mês de março. A neblina que desce da Serra do Curral ainda abraça os prédios do bairro Lourdes, quando os primeiros trabalhadores atravessam a Avenida do Contorno com o olhar ainda meio perdido entre o sono e o dia que começa. Os cafés abrem às venezianas. Os porteiros trocam de turno com um aceno curto. E às 6h58 da manhã, pontualmente, uma mulher de avental azul marinho e luvas amarelas atravessava a calçada úmida em direção ao edifício sede da Veltex Incorporações, empurrando um carrinho de limpeza cujas rodas faziam um leve chiado metálico no piso molhado. Maria Conceição Drummond tinha 61 anos e a postura de quem aprendeu, ao longo de décadas, que o corpo carrega a história que a boca escolhe não contar. Os cabelos brancos estavam presos com um elástico simples, sem frescura, o tipo de elástico que se compra em pacote de 100 no mercadinho da esquina. As mãos dentro das luvas amarelas eram mãos que já tinham assinado contratos em 3 idiomas, que já tinham apertado a mão de ministros e diretores de fundos internacionais, que já tinham construído, literalmente, o chão de mármore que ela agora polia com uma esfregona de cabo telescópico. Mas nenhuma dessas mãos tremia. Maria Conceição Drummond nunca fez nada tremendo. Ela trabalhou em silêncio pelos primeiros 40 minutos, como fazia todas as manhãs há 4 meses. O piso do 14º andar era de mármore crema marfil, importado. O tipo que revela cada mancha, cada rasgo de sola molhada, cada respingo de café descuidado. Maria conhecia cada metro quadrado daquele andar melhor do que qualquer arquiteto poderia presumir. Sabia onde o mármore tinha uma microlasca embaixo da mesa de vidro do canto. Sabia que o banheiro masculino dos diretores tinha uma torneira que pingava a cada 3 segundos depois das 7 horas. Sabia que a sala de videoconferência cheirava a mofo úmido quando o ar-condicionado ficava desligado mais de 12 horas. Ela sabia porque havia observado tudo, havia documentado tudo. O compartimento inferior do carrinho tinha 2 andares. No primeiro ficavam os produtos de limpeza, o multiuso, o desengordurante, os panos dobrados em quadrados perfeitos. No segundo, escondida atrás de um rolo de papel toalha e coberta por um pano de algodão cor-de-rosa que ninguém nunca puxou, havia uma pasta de couro marrom, fina, com fecho de latão, usada o suficiente para parecer velha, nova o suficiente para não parecer abandonada. Maria tocava nela uma vez por manhã, com a ponta dos dedos encobertos pelas luvas amarelas, como quem verifica se um filho está dormindo bem. Era o único gesto que ela fazia no trabalho sem nenhuma finalidade prática. Era o único gesto completamente pessoal. Seu Benedito Alves havia chegado ao edifício Veltex em 2003, quando o prédio ainda pertencia a outra empresa e a fachada era de granito escuro, em vez do vidro reflexivo que seria instalado em 2011. 22 anos como zelador lhe ensinaram coisas que nenhuma faculdade ensina. Que prédio tem memória, que os corredores guardam os ecos das conversas que aconteceram neles e que as pessoas revelam quem são nos momentos em que acreditam não estar sendo observadas. Benedito tinha 67 anos, um bigode grisalho que aparava com tesoura toda sexta-feira, e os olhos miúdos e atentos de quem passou a vida inteira olhando para o que os outros não percebem. Ele havia notado Maria Conceição desde o primeiro dia, 4 meses atrás, quando a empresa de terceirização a enviou como substituta para cobrir uma baixa médica. Havia algo naquela mulher
que Benedito não conseguia colocar em palavras. Não era a eficiência. Ele já vira faxineiras eficientes. Não era a simpatia. Também não faltavam pessoas simpáticas por ali. Era outra coisa. Era uma qualidade de presença, uma densidade silenciosa que fazia as pessoas ao redor dela, mesmo sem perceber, baixarem o tom de voz. Como se o ambiente ao redor dela exigisse instintivamente uma certa reverência. Naquela manhã de terça-feira, Benedito parou no corredor com o pretexto de verificar o quadro de avisos e observou Maria sair da copa com o carrinho cheio, virar à esquerda em direção à sala de reuniões da diretoria e entrar pela porta entreaberta. A Assembleia Extraordinária de Acionistas estava marcada para as 14 horas. Eram 6h40. Ela tinha tempo de sobra. Ele ficou ali por um momento, parado, com uma caneta no bolso do macacão azul que não precisava usar. E então sentiu aquele arrepio. Não sabia explicar de onde vinha, mas sentiu. A sala de reuniões da diretoria era o orgulho visível da Veltex Incorporações. 18 metros de comprimento por 12 de largura, com uma mesa de carvalho maciço que acomodava 24 cadeiras estofadas em couro bege. As paredes eram de vidro do chão ao teto em 2 lados, com vista para a Avenida do Contorno de um lado e para o pátio interno do edifício do outro. Havia um painel de LED embutido no teto falso que permitia alterar a iluminação entre 6 tons diferentes de branco, porque o arquiteto havia explicado com seriedade que a temperatura de cor da luz afeta diretamente o desempenho decisório em reuniões de alto nível. Havia um sistema de som integrado que tocava uma playlist de jazz suave quando ninguém a desligava. Havia flores frescas trocadas toda segunda-feira por uma floricultura do Mangabeiras, que cobrava o equivalente ao salário mensal de 3 faxineiras por esse serviço. Maria estava ajoelhada no canto mais distante da sala, passando um pano úmido no rodapé de mármore, quando ouviu os passos. Eram passos rápidos, duros, o tipo que não pede licença para o chão que pisa. Ela ficou parada por um instante, ouvindo, e então se levantou devagar, encostou as costas na parede e descansou. 30 segundos. Apenas 30 segundos, porque as pernas de 61 anos pedem pausas que as pernas de 30 recusam. Rodrigo Cavalcante Braga entrou pela porta com 2 sócios. 38 anos, 1,82 m, terno cinza grafite de alfaiataria que custava mais do que Maria ganhava em 6 meses, no cargo que fingia exercer. O cabelo era preto, penteado para trás com aquele gel que cheira a madeira e dinheiro misturados. O relógio no pulso esquerdo era um Patek Philippe de mostrador azul que ele virava para cima toda vez que cruzava os braços. Um gesto automático, inconsciente, o tipo de coisa que se torna hábito quando o relógio é mais do que o carro da maioria das pessoas que você encontra. Os olhos castanhos eram rápidos, calculistas, o tipo de olho que escaneia 1 a 2 segundos e já catalogou quem é descartável antes de dar um segundo passo. Ele viu Maria encostada na parede. Viu, parou e algo no rosto dele mudou. Não era raiva ainda. Era aquele prazer pequeno e torpe que algumas pessoas sentem quando encontram, dentro dos seus domínios, alguém que consideram inferior e que está, de alguma forma, ultrapassando uma fronteira invisível que só elas enxergam. Rodrigo caminhou na direção dela, com passadas largas e deliberadas. Os 2 sócios vinham atrás, eles já esboçando um sorriso antecipado que dizia tudo sobre o caráter daquele homem. Rodrigo chegou ao carrinho. Olhou para ele com um desprezo que não se deu ao trabalho de disfarçar. E então, sem nenhuma fala prévia, estendeu a mão e arrancou o pano de chão que Maria segurava. O estalo foi seco, preciso. Ecoou pelo corredor envidraçado como um tiro pequeno que ninguém esperava. Aquele som, o de algo sendo retirado à força das mãos de alguém, tem uma qualidade particular que o corpo reconhece antes da mente processar. É o som da violência que não sangra, mas machuca.
Maria ficou com a mão no ar por um segundo, as luvas amarelas, os dedos levemente curvados onde o pano havia estado. Rodrigo apontou o dedo a centímetros do rosto dela. Faxineira não senta em reunião de diretoria, ele disse. E a voz era alta, alta o suficiente para ser ouvida pelos andares adjacentes através do interfone que havia ficado aberto sobre a mesa. O lugar é no balde. Depois disso, veio o pior. Não foi a humilhação em si, que já era horrível o suficiente. Foi o que veio depois. As risadas. 6 bocas diferentes, incluindo os 2 sócios, um assistente que havia entrado logo atrás, 2 homens que vinham do corredor e pararam na porta só para ver o que estava acontecendo. Risadas que não eram nervosas. Risadas que eram genuínas, satisfeitas, o tipo que diz, sim, isso é engraçado, isso é natural, isso está certo. Maria Conceição Drummond não respondeu, não ergueu a voz, não se defendeu, não chorou, não tremeu, não enrijeceu o queixo em sinal de raiva contida. Fez algo muito mais difícil do que qualquer uma dessas coisas. Abaixou a cabeça, pegou o carrinho com as 2 mãos enluvadas e saiu empurrando devagar pelo corredor. O chiado metálico das rodas acompanhou cada passo. As risadas a seguiram até a curva. E então, o silêncio do corredor a engoliu, e ela ficou sozinha. Ela parou por um momento diante do elevador de serviço. A mão direita soltou o cabo do carrinho e desceu lentamente até o compartimento inferior. Puxou o canto do pano de algodão cor-de-rosa e tocou, uma única vez, o fecho de latão da pasta marrom. A frieza nos seus olhos naquele momento não era a frieza de quem foi humilhado e não sabe o que fazer. Era a frieza de um cirurgião que está prestes a fazer a incisão mais importante de uma operação longa e difícil, e que sabe exatamente onde o bisturi deve pousar. Seu Benedito, que havia seguido o som até a esquina do corredor, estava parado na distância, invisível, observando. Aquele gesto, viu a mão tocar a pasta, e o arrepio voltou, mais forte do que antes. Ele não sabia o que estava prestes a acontecer, mas sabia, com a certeza que só vem depois de 22 anos aprendendo a ler prédios e as pessoas dentro deles, que aquela mulher de avental azul marinho e luvas amarelas não era o que ninguém pensava que ela era. Para entender o que Maria Conceição estava fazendo naquele edifício, é preciso recuar 4 meses, até uma tarde de novembro, em que ela estava sentada numa mesa de vidro no escritório de advocacia Meirelles em Associados, no 12º andar de um prédio diferente, a 4 quadras dali, ouvindo um homem de 60 anos explicar o que estava em jogo. O homem se chamava Antônio Ferraz. Era o representante legal do Grupo DM Capital no Brasil, um fundo de investimentos de origem alemã com sede em Frankfurt e portfólio em 8 países. O Grupo DM havia passado 18 meses analisando a Veltex Incorporações como alvo de aquisição. Os números eram bons, o mercado imobiliário de Belo Horizonte estava em expansão consistente. A carteira de projetos da Veltex tinha solidez técnica inegável. A única variável que os analistas não conseguiam quantificar satisfatoriamente era a cultura interna da empresa, o tipo de ambiente que as planilhas não conseguem capturar, mas que, na experiência do Grupo DM, determinava se uma empresa crescia ou implodia nos primeiros 3 anos depois de uma aquisição. O que a gente precisa, Ferraz havia dito, removendo os óculos e passando a mão pelo rosto, é de alguém de confiança absoluta que entre lá de dentro e nos diga como essa empresa funciona quando os executivos acham que não estão sendo avaliados. Maria havia ouvido tudo com aquela quietude característica. Depois, fez uma única pergunta. Vocês sabem que eu tenho 22% da Veltex? Ferraz sorriu. É por isso que a senhora é a pessoa certa. A participação de 22% da Veltex que Maria detinha era resultado de uma história que começava em 2008, quando 2 jovens engenheiros chamados Fábio Queiroga e Marcos Andrade haviam chegado até a CDM Engenharia, a empresa que Maria havia fundado em 1994,
e que, ao longo de 15 anos, havia se tornado uma das maiores construtoras de infraestrutura de Minas Gerais, pedindo financiamento para fundar uma incorporadora. Eram jovens brilhantes, tecnicamente competentes, com um plano de negócios que Maria analisou em 40 minutos e considerou viável com algumas correções. Ela financiou a fundação da Veltex com 15 milhões de reais, em troca de uma participação societária de 22%, formalmente registrada em contrato, com uma cláusula que poucos haviam lido com atenção suficiente. A participação era permanente, não diluível por rodadas futuras de capitalização, e conferia à detentora o direito pleno de participação em qualquer assembleia de acionistas. Em 2019, Maria vendeu a CDM Engenharia por 340 milhões de reais e anunciou sua aposentadoria. Jornal Hoje em Dia havia feito uma matéria com foto. Tinha sido um dia ensolarado, ela se lembrava, e o fotógrafo havia pedido que ela sorrisse na frente do edifício que a CDM havia construído para a própria sede. E ela havia sorrido com uma naturalidade que fez o fotógrafo comentar que era raro ter um sujeito tão à vontade diante de câmera. Mas Maria Conceição Drummond nunca havia se aposentado de verdade. Nunca havia conseguido. Não era o dinheiro. O dinheiro ela tinha de sobra. Era outra coisa, mais difícil de nomear. Era a incapacidade de ficar parada diante de algo que ela considerava errado. E havia algo muito errado na Veltex. Nos 18 meses anteriores à proposta do Grupo DM, Maria havia recebido informações fragmentadas, através de canais indiretos. Um ex-funcionário demitido que a procurou para desabafar, um fornecedor que lhe contou sobre práticas de contratação irregulares, uma nota fiscal que chegou às suas mãos por acidente e não fechava com os balanços publicados. Nada que fosse prova concreta. Apenas aquele tipo de fumaça que faz pessoas experientes suspeitarem que há fogo em algum lugar. Quando Ferraz fez a proposta, ela a aceitou no mesmo dia. Mas tem uma condição, ela disse, antes de assinar qualquer coisa. Qual? Eu entro como faxineira. Ninguém pode saber quem eu sou, nem dentro do grupo DM, além de você e dos 2 diretores que eu escolher. E quando eu sair, eu saio na hora que eu decidir, do jeito que eu decidir. Ferraz concordou sem hesitar. Era exatamente o tipo de precisão clínica que o tornava valioso na função que exercia. Nos 4 meses seguintes, Maria Conceição aprendeu coisas sobre a Veltex que nenhuma auditoria externa teria descoberto. Não porque as informações fossem especialmente escondidas, em alguns casos estavam ali, abertas, para quem soubesse olhar, mas porque as pessoas que poderiam tê-las visto haviam se acostumado gradualmente a não ver. Esse é o efeito mais insidioso de uma cultura corporativa doentia. Não que as pessoas escondam o que é errado, mas que parem de reconhecê-lo como errado. Rodrigo Cavalcante Braga era o pivô dessa cultura. Ele havia chegado à Veltex 8 anos antes como analista sênior e subido cada degrau da hierarquia através de uma combinação que Maria havia catalogado com precisão clínica em suas anotações. Competência técnica real, aliada a uma lealdade incondicional ao presidente Fábio Queiroga e um talento específico para identificar e eliminar, de formas sutis ou não tão sutis, qualquer pessoa que pudesse representar uma ameaça à sua posição. Mas havia outra dimensão em Rodrigo que as planilhas de RH não capturavam. Era a dimensão do prazer. Rodrigo Cavalcante Braga genuinamente apreciava humilhar as pessoas que considerava abaixo de si. Não era raiva, não era insegurança mal processada, embora fosse também isso, em alguma camada mais funda. Era prazer, tipo que ele justificava para si mesmo como manutenção da hierarquia ou liderança assertiva, mas que se manifestava sempre nas mesmas situações, quando havia plateia, quando a vítima não podia reagir e quando o alvo era alguém que dependia do emprego para sobreviver. Maria havia documentado 23 episódios nos primeiros 2 meses.
Depois parou de contar e passou a classificar. Havia a categoria das humilhações verbais públicas, das quais o incidente da terça-feira de manhã era apenas o mais recente e não o mais grave. Havia a categoria das sabotagens sutis, relatórios enviados com erros propositais para comprometerem a avaliação de subordinados, informações retidas seletivamente para que determinadas pessoas falhassem em apresentações. Havia a categoria mais grave, que Maria havia denominado simplesmente de financeiro, e que ocupava a segunda metade da pasta de couro marrom, uma série de documentos que indicavam desvios sistemáticos em contratos de fornecimento com superfaturamentos que, ao longo de 4 anos, somavam um valor que Maria havia calculado em 47,3 milhões de reais. E havia uma última categoria, a que Maria havia descoberto apenas na terceira semana de novembro, e que era ao mesmo tempo a mais simples e a mais chocante de todas. Era uma única página, uma única cláusula. Em um documento que Rodrigo havia providenciado junto ao departamento jurídico sem que Fábio Queiroga soubesse, Maria tinha quase certeza de que Fábio não sabia, que alterava retroativamente a estrutura societária da empresa de uma forma que, se a assembleia daquela tarde acontecesse sem que essa informação viesse à tona, tornaria a participação de Maria juridicamente inválida. Não era uma falsificação grosseira. Era uma obra de engenharia jurídica sofisticada, que levaria meses para ser desvendada por alguém que não soubesse exatamente o que procurar. Mas Maria sabia. E os advogados do grupo DM Capital, a quem ela havia enviado cópia do documento 3 semanas antes, também sabiam. A pasta de couro marrom estava completa, o timing estava definido. Tudo o que faltava era o momento certo. Daniela Meirelles tinha 31 anos e havia chegado à Veltex 2 anos antes, saída de uma das melhores faculdades de Direito de Belo Horizonte, com um currículo que combinava estágio em escritório tributarista com especialização em Direito Societário. Era inteligente, com a rara honestidade de ser também inteligente o suficiente para reconhecer o que não sabia. E havia uma coisa que ela havia aprendido nos 2 anos de Veltex, que havia certas salas às quais ela não era convidada, certas conversas que paravam quando ela entrava, e certos documentos que desapareciam das pastas compartilhadas sem que ninguém desse uma explicação satisfatória. Ela havia aprendido a não perguntar, não por covardia, mas por pragmatismo. Ela sabia que perguntar naquele ambiente era o caminho mais curto para ser isolada ou demitida. Mas havia guardado tudo, em um caderno físico de capa preta que ficava na sua bolsa e nunca no escritório. Cada data, cada inconsistência, cada conversa incompleta que havia presenciado. Havia ali 2 anos de inquietação silenciosa. O que ela não havia feito até então era agir. O ponto de inflexão começou na quarta-feira, quando ela havia presenciado Rodrigo derramar o café no corredor que Maria acabara de limpar. Não era a primeira vez que ela via algo assim, mas havia uma qualidade naquele episódio específico, na forma como Maria se abaixou sem uma palavra, sem nenhuma expressão que revelasse o que sentia, com aquela serenidade estranha e desconcertante, que ficou ocupando um espaço na cabeça de Daniela que ela não conseguia esvaziar. Naquela noite, de volta ao seu apartamento no bairro Funcionários, ela ficou olhando para o teto por um longo tempo. Depois, abriu o notebook. Não havia nenhuma razão lógica para o que ela fez. Havia sido um impulso puro, o tipo que vem de um lugar abaixo do pensamento racional, de alguma camada mais instintiva, onde o reconhecimento acontece antes da compreensão. Ela digitou no Google: Maria Conceição Drummond, Belo Horizonte. Os resultados apareceram em 2 segundos. Ela leu o primeiro deles, leu de novo. Fechou o notebook. Ficou parada no escuro do apartamento por talvez 5 minutos. Depois, reabriu o notebook e leu mais devagar, desta vez do começo ao fim. Maria Conceição Drummond.
fundadora e ex-presidente da CDM Engenharia, empresa fundada em 1994, 15 anos de operação, projetos em 12 municípios de Minas Gerais, incluindo o edifício sede da Veltex Incorporações, em 2010. Venda da participação majoritária em 2019 por 340 milhões de reais. Mas o que Daniela ficou relendo, o que fez seu estômago apertar com uma combinação de espanto e compreensão, estava no terceiro parágrafo da matéria do Hoje em Dia. A CDM detém participação silenciosa de 22% na Veltex Incorporações, por cláusula contratual firmada em 2008, conforme registros públicos disponíveis na Junta Comercial de Minas Gerais. Daniela abriu uma segunda aba. Junta Comercial. Veltex Incorporações. Documento de Constituição, 2008. Cláusula 7, a linha B. Participação de 22% detida pela CDM Engenharia, representada por sua fundadora e presidente, Maria Conceição Drummond, intransferível e não diluível. Participação com direito pleno de voto em assembleias ordinárias e extraordinárias. A mulher que Rodrigo Cavalcante Braga havia expulsado de uma reunião de acionistas era acionista com 22% da empresa. Daniela fechou o notebook às 11h40 da noite. Ficou na escuridão do apartamento, com as pernas encolhidas no sofá, e sentiu aquela frase de Maria voltar a ela com uma clareza que parecia quase física. Não precisa se desculpar pelo que não fez, minha filha. Ela não dormiu bem. Chegou ao escritório na manhã seguinte com o caderno de capa preta dentro da bolsa e uma resolução formada que, embora ela ainda não soubesse exatamente que forma tomaria, era irrevogável. Na quinta-feira, Rodrigo superou a si mesmo. Havia uma visita de parceiros comerciais de São Paulo. 2 diretores de uma construtora paulistana chamada Horizonte Projetos, com quem a Veltex estava negociando um consórcio para um empreendimento em Nova Lima. Eram homens de negócios sérios, acostumados ao ambiente corporativo de alto nível. Vinham para uma reunião de alinhamento que estava marcada para as 10 horas no 14º andar. Maria estava no corredor com o carrinho quando o grupo chegou. Ela se afastou para dar passagem, como sempre fazia, empurrando o carrinho para mais perto da parede. Rodrigo estava na frente do grupo, fazendo o papel de anfitrião com aquela facilidade de superfície que homens como ele desenvolvem. A firmeza no aperto de mão, o sorriso calibrado, o gesto largo ao apresentar os espaços. Então, ele a viu. "Vocês reparam", ele disse. E a voz tinha aquela inflexão específica que Daniela já havia aprendido a reconhecer, a que antecedia algo horrível, que até a moça da limpeza hoje está mais bem vestida do que o quarteirão de onde ela provavelmente vem. O avental azul marinho, as luvas amarelas, a dignidade inabalável. Houve risadas, dos 2 que estavam acostumados a rir, e sorrisos desconfortáveis dos visitantes de São Paulo, que claramente não sabiam como reagir ao espetáculo. Um deles, o mais velho, desviou o olhar imediatamente. O outro olhou para o chão. Maria não olhou para ninguém. Continuou movendo o carrinho pelo corredor com aquela calma que desconcertava todo mundo que não entendia de onde ela vinha. E Daniela, que havia observado tudo da porta de seu escritório, sentiu o sangue ferver de uma maneira que não havia sentido em 2 anos trabalhando ali. Ela esperou Rodrigo entrar na sala de reuniões. Esperou mais 2 minutos. Depois, atravessou o corredor em direção a Maria, que estava agora na copa, preenchendo a garrafa do carrinho com água. "Maria", ela disse com a voz baixa, olhando para os lados para se certificar de que não havia ninguém. "Eu preciso te pedir desculpa." Maria parou o que estava fazendo e olhou para ela, aqueles olhos escuros e tranquilos que pareciam sempre ver mais do que a conversa imediata. "Não precisa se desculpar pelo que não fez, minha filha", Maria disse pela segunda vez. E então, sorriu com uma gentileza que Daniela sentiu como um aperto no peito. Não de tristeza, mas de algo mais complicado. Uma mistura de vergonha e reconhecimento, e uma emoção que ela não tinha nome ainda, mas que sentia fortemente. "Você não merece o que ele faz", Daniela disse.
As palavras saíram antes que ela pudesse pensar melhor. Maria inclinou levemente a cabeça. Ninguém merece o que não ganha por mérito próprio, ela disse. Nem o bem, nem o mal. Daniela ficou parada. Havia algo naquela frase que parecia conter mais do que as palavras que a formavam. Você vai ficar bem? Ela perguntou, de um jeito que soou infantil depois que saiu, mas que era genuíno. Estou ótima, Maria disse, e havia ali uma suavidade, mas também uma firmeza, e Daniela percebeu que não era reconfortação. Era um fato. Ela voltou para o escritório com o caderno de capa preta na mão e abriu na última página escrita. Adicionou uma linha. Amanhã, assembleia. 14 horas. Rodrigo vai tentar expulsá-la de novo. Não posso deixar acontecer outra vez. Ela ainda não sabia como impediria, mas sabia que iria. Na manhã de sexta-feira, o edifício Veltex tinha a qualidade particular dos dias em que algo importante vai acontecer. Havia uma movimentação diferente nos corredores, não mais agitada, mas mais contida, o tipo de energia que precede uma decisão grande. Os representantes do grupo DM Capital haviam chegado na véspera e se instalado no hotel Grand Hyatt, 4 quarteirões adiante. Eram 3. A diretora executiva do Fundo para a América Latina, Ingrid Hoffmann, 52 anos, alemã com 18 anos de Brasil e um domínio do português que surpreendia pela naturalidade. Marcus Löw, 39 anos, analista-chefe, que carregava uma pasta fina e raramente sorria. E Ricardo Tanaka, 34 anos, brasileiro de origem japonesa, responsável pela área jurídica da operação e que, das 3 pessoas presentes, era o único que havia tido contato direto com Maria, Conceição Drummond, nos últimos 4 meses. Às 10 horas da manhã, os 3 chegaram ao 14º andar para uma reunião preparatória com Fábio Queiroga e os diretores da Veltex. A mesa de reuniões foi ocupada pelos executivos. O café foi servido por um garçom de luvas brancas que a empresa havia contratado especialmente para aquela semana. Os ternos eram caros e os relógios mais ainda. Maria estava no corredor, empurrando o carrinho em direção ao elevador de serviço, quando os representantes do fundo passaram por ela. Ingrid Hoffmann foi a única que lhe dirigiu um olhar de reconhecimento explícito. Elas nunca haviam se encontrado pessoalmente, mas um olhar que durou meio segundo a mais do que o necessário e que tinha ali, para quem soubesse ler, algo entre reconhecimento e respeito. Ricardo Tanaka, passando logo atrás, tocou levemente o bolso do paletó onde estava seu celular, como quem confirma que um objeto importante ainda está ali. Maria viu o gesto. Fez que não. Às 11 horas, ela pediu ao supervisor da empresa de terceirização que a escalou para uma limpeza adicional na sala de reuniões da diretoria, a fim de deixá-la impecável para os visitantes internacionais. O supervisor concordou sem questionar. Era esse o tipo de iniciativa que tornava Maria uma funcionária estimada pela terceirizadora. Ela nunca precisava ser mandada 2 vezes. Às 11h40, ela estava dentro da sala com o aspirador ligado quando Rodrigo entrou. Ele não estava sozinho. Havia 2 outros diretores atrás dele. Luciano Prado, 42 anos, diretor de operações, e Gustavo Sena, 45, diretor comercial. Os 3 pararam na porta quando viram o carrinho no centro da sala. Maria continuou passando o aspirador, como se não os tivesse ouvido. Rodrigo desligou o aparelho com um clique agressivo no botão. O silêncio súbito parecia sólido. Você não entende português? Ele disse, e a voz era alta, deliberadamente alta, e havia ali uma raiva que desta vez era diferente das anteriores. Não o prazer habitual da humilhação, mas algo mais azedo, mais nervoso, o tipo de raiva que vem da ansiedade de quem tem algo a perder. Reunião de acionistas não é lugar para quem carrega balde. Pode varrer o estacionamento se quiser ser útil. Luciano Prado olhou para o chão. Gustavo Sena deu um passo para o lado, como quem tenta se distanciar da cena, mantendo a plausibilidade negativa. Maria olhou para Rodrigo. Por um longo momento.
com aqueles olhos que viam mais do que a superfície. Com licença, ela disse em voz normal, nem alta nem baixa. Pegou o cabo do carrinho com as duas mãos enluvadas e começou a empurrar em direção à saída. Foi nesse momento que Rodrigo, num gesto que parecia ter mais de nervosismo do que de autoridade, agarrou o carrinho com as duas mãos e empurrou tudo para fora da sala com uma força que fez uma das rodinhas raspar ruidosamente no piso de mármore. O som daquele raspar foi ouvido por Daniela, que estava a 6 metros de distância no corredor. Ela havia esperado ali desde as 11h30, caderno de capa preta dentro da bolsa, notebook aberto sob o braço. Quando ouviu o som, atravessou os 6 metros de corredor em passos rápidos e ficou parada na porta da sala de reuniões. Os representantes do grupo DM Capital, que haviam chegado mais cedo do que o previsto para a reunião preparatória, estavam parados a 2 metros atrás dela, observando. Ingrid Hoffmann tinha uma expressão neutra que não revelava nada, mas os olhos estavam completamente alertas. Marcus Love fazia anotações no celular. Ricardo Tanaka havia parado de caminhar e ficou com os pés plantados no chão, esperando. Rodrigo não havia percebido nenhum deles. O carrinho estava no corredor. Maria estava parada ao lado dele, com uma compostura que parecia, naquele momento, fisicamente impossível de manter. Daniela respirou fundo. Abriu o notebook. Digitou o nome. O resultado apareceu em 3 segundos. Ela levantou devagar. Rodrigo! A voz saiu mais firme do que ela esperava. Firme e clara, com aquela qualidade de quem disse uma coisa uma única vez e não precisa repeti-la. Todos na sala olharam para ela. Você acabou de expulsar de uma reunião de acionistas uma das maiores acionistas desta empresa. O que aconteceu nos 6 segundos seguintes poderia ser descrito de muitas maneiras, mas todas elas falhariam em capturar aquela qualidade específica de silêncio. Não era o silêncio do espanto, embora houvesse espanto. Não era o silêncio da dúvida, embora houvesse dúvida. Era o silêncio que acontece quando uma peça de um quebra-cabeça enorme cai em seu lugar e as pessoas ao redor conseguem ver, de repente, a imagem completa que havia estado ali o tempo todo, invisível, esperando ser reconhecida. Rodrigo Cavalcante Braga ficou parado com a mão ainda no carrinho expulso. Luciano Prado abriu a boca e não disse nada. Gustavo Sena deu um passo para trás e se apoiou na parede, como se as pernas tivessem ficado de repente menos confiáveis. Ingrid Hoffmann, atrás de Daniela, permitiu que um canto da boca se movesse levemente. Não era um sorriso. Era o reconhecimento de algo que ela já sabia e havia esperado pacientemente para ver acontecer. Maria Conceição Drummond, sem pressa, sem drama, sem nenhuma expressão que pudesse ser lida como triunfo, ou alívio, ou raiva, apenas com aquela serenidade que impressionava todos que a observavam desde o primeiro dia, abaixou-se, abriu o compartimento inferior do carrinho, removeu o rolo de papel toalha, dobrou o pano de algodão cor-de-rosa com precisão e retirou a pasta de couro marrom. Ela a carregou com as 2 mãos na direção da mesa de reuniões. As luvas amarelas ainda estavam nos seus dedos. Colocou a pasta sobre o mármore impecável da mesa, abriu o fecho de latão com um clique suave e começou a depositar os documentos ali, um por um, com a calma metódica com que havia polido aquele piso nas últimas semanas. O primeiro documento era uma cópia da cláusula societária original de 2008 com apostilamento jurídico. O segundo era a certidão da junta comercial confirmando sua participação ativa. O terceiro era uma carta timbrada com o logo do Grupo DM Capital, assinada por Ingrid Hoffmann, descrevendo em 3 parágrafos o escopo e os resultados da consultoria independente que Maria havia realizado nos 4 meses anteriores. O quarto documento era o mais importante. Era o relatório interno que ela havia compilado sobre as irregularidades financeiras da empresa. E o quinto, o último, era a cópia do documento jurídico que Rodrigo havia providenciado para tentar anular sua participação societária, com marcações em vermelho nas cláusulas irregulares.
Com um parecer em rodapé assinado por 3 advogados especializados em direito societário que o classificavam como tentativa de fraude documental. Rodrigo olhou para os documentos sobre a mesa. E então, num momento que todos os presentes guardariam com detalhes diferentes, mas igualmente vívidos, as pernas de Rodrigo Cavalcante Braga cederam. Não de forma dramática, não como queda. Apenas um afundamento gradual, como se a estrutura que o havia sustentado durante 8 anos estivesse sendo retirada debaixo dele em silêncio, e ele precisasse encontrar algo em que se apoiar, e a única coisa disponível era o encosto de uma cadeira que ele agarrou com as 2 mãos até os nós dos dedos ficarem brancos. Fábio Queiroga, que havia entrado na sala atraído pelo silêncio anormal, ficou parado na porta com a expressão de quem acabou de compreender, numa única cena, uma série de coisas que havia preferido não compreender durante um longo tempo. Ingrid Hoffmann caminhou até a mesa, estendeu a mão para Maria Conceição e apertou-a com a firmeza de quem está cumprimentando Dona Maria, ela disse em português sem sotaque. Obrigada pelo seu trabalho. Os representantes do fundo fizeram o mesmo. 3 apertos de mão calorosos, 3 pares de olhos que olharam diretamente para ela, sem desviar, sem medir, sem calcular. Maria os cumprimentou com a mesma gravidade tranquila com que havia polido aquele piso. Como se aquilo fosse apenas mais um momento numa série de momentos, cada um com seu peso e seu lugar. Depois olhou para Rodrigo Cavalcante Braga, que continuava apoiado na cadeira com os nós dos dedos brancos. Não havia raiva no olhar dela. Não havia satisfação. Havia apenas aquela clareza serena de quem passou 61 anos entendendo que o caráter de um homem aparece não quando ele está diante de iguais, mas quando acredita que ninguém importante está olhando. E então ela disse, em voz baixa, para ninguém em particular e para todos ao mesmo tempo, sempre esteve alguém olhando. A Assembleia Extraordinária de Acionistas foi convocada para as 14 horas, como planejado. Mas o que aconteceu entre 11h50 e 14 horas foi uma série de conversas, ligações telefônicas e leituras de documentos que transformaram aquele encontro em algo completamente diferente do que havia sido anunciado. Fábio Queiroga se trancou em seu escritório por 35 minutos com o advogado interno da empresa. Quando saiu, havia algo diferente no rosto dele, não exatamente contrição, mas o equivalente corporativo dela. Aquela expressão de quem acabou de entender que a narrativa que acreditava controlar já passou para as mãos de outra pessoa. Daniela Meirelles passou aquelas horas na mesa com os advogados do Grupo DM Capital, Antônio Ferraz e Ricardo Tanaka, organizando os documentos da pasta marrom em ordem cronológica e relevância jurídica. Era o trabalho que ela havia treinado durante 2 anos para fazer, mas que nunca havia tido permissão ou coragem. Ela era honesta consigo mesma o suficiente para reconhecer os 2, para realizar dentro da empresa. O relatório de Maria era meticuloso. 47,3 milhões de reais em superfaturamento de contratos de fornecimento, distribuídos ao longo de 4 anos, documentados com notas fiscais, orçamentos comparativos e e-mails internos que Rodrigo havia cometido o erro de manter no servidor corporativo. Havia também o documento da alteração societária irregular, que os advogados classificaram em 2 parágrafos como tentativa de fraude documental com potencial de configuração penal. Havia ainda, na última seção do relatório, um item que ninguém havia esperado. Era uma análise do padrão de comportamento de Rodrigo Cavalcante Braga, documentado em relatórios de RH, e-mails internos e depoimentos informais de 11 funcionários que haviam saído da empresa nos últimos 3 anos. Cada um desses casos havia sido catalogado com datas, testemunhas e uma descrição factual do ocorrido. A análise não era emocional, era cirúrgica. E seu peso era proporcional à sua precisão. 11 pessoas, 11 histórias diferentes de humilhação, intimidação ou retaliação.
Uma delas era uma jovem de 24 anos, que havia pedido demissão depois de um episódio semelhante ao da terça-feira de manhã, e que havia desistido de registrar boletim de ocorrência depois que um intermediário da empresa lhe ofereceu indenização com a condição de assinar acordo de confidencialidade. Daniela leu aquele trecho e sentiu um aperto no peito que reconheceu imediatamente como culpa. Ela havia chegado 2 anos antes, havia visto coisas, havia guardado no caderno, havia esperado. Ela colocou o caderno de capa preta sobre a mesa, ao lado dos documentos de Maria, e disse para Ferraz: "Isso também faz parte do registro." Ferraz olhou para o caderno, depois para ela e disse apenas: "Obrigado." A sala de reuniões da diretoria estava cheia como nunca estivera. Ao redor da mesa de carvalho maciço, sentavam-se os 6 diretores da Veltex, os 3 representantes do Grupo DM Capital, o advogado interno, Antônio Ferraz, Ricardo Tanaka e Daniela Meireles, cuja presença havia sido formalmente solicitada pelo fundo antes do início da Assembleia. Na cadeira na cabeceira da mesa, a cadeira que, por convenção tácita, era sempre reservada para Fábio Queiroga como presidente do conselho, sentava-se Maria Conceição Drummond. Ela havia removido as luvas amarelas, havia dobrado o avental azul marinho com cuidado e deixado sobre o carrinho que seu Benedito havia levado para a copa a pedido dela. Os cabelos brancos continuavam presos com o elástico simples. As mãos sobre a mesa eram as mesmas mãos que haviam assinado o contrato de fundação da Veltex em 2008, as mesmas que haviam supervisionado a construção do edifício onde aquela mesa estava, as mesmas que haviam passado pano em cada metro quadrado daquele piso de mármore nos últimos 4 meses. Fábio Queiroga sentou à sua direita. Não disse nada. Mas o gesto de sentar ali, ao lado dela, sem tentar ocupar a cabeceira, dizia o que as palavras ainda não tinham condições de dizer. Rodrigo Cavalcante Braga não estava presente. Havia sido informado pelo advogado interno antes do início da Assembleia que sua participação naquele encontro havia sido suspensa pendente processo administrativo por assédio moral e investigação de irregularidades financeiras. Havia ficado parado no corredor por um longo momento, com aquele olhar de homem que compreende de uma vez a extensão do terreno que perdeu. Depois caminhou até o elevador, entrou e as portas se fecharam. Seu Benedito, que havia passado aquela manhã inteira no corredor, com pretextos variados, observou as portas do elevador fecharem. Ficou parado ali por um momento, como se esperasse que elas reabrissem. Não reabriram. Ele assobiou baixinho, mexeu no bigode grisalho e voltou para seus afazeres com a expressão de quem acabou de ver algo que havia esperado por um longo tempo. A assembleia durou 2 horas e 40 minutos. Maria presidiu com a mesma eficiência que havia presidido dezenas de reuniões antes daquela, em outras salas, com outros rostos ao redor da mesa. Ela não fez discursos, não aproveitou o momento para nenhuma declaração de caráter retributivo. Apresentou os documentos, explicou as irregularidades, deu voz aos advogados, respondeu perguntas com precisão factual e, quando o assunto chegou à proposta do Grupo DM Capital, ouviu Ingrid Hoffmann apresentar os termos da aquisição de 51% das ações com uma atenção genuína e comentou apenas quando havia algo relevante a acrescentar. Havia, porém, uma pauta adicional. Uma cláusula que Maria havia inserido nas negociações 3 semanas antes e que Ricardo Tanaka apresentou à mesa com a voz clara dos advogados que conhecem o peso do que estão lendo. 1% do lucro anual líquido da Veltex, ao longo dos 10 anos seguintes ao fechamento da aquisição, seria destinado a um fundo de bolsas de qualificação profissional para trabalhadores de serviços gerais, faxineiros, zeladores, porteiros, auxiliares de manutenção, com preferência para candidatos vindos de comunidades de baixa renda de Belo Horizonte e região metropolitana.
O fundo seria gerido por um conselho independente, com participação de representantes dos próprios trabalhadores, e auditado anualmente por entidade de terceira parte. O valor projetado, ao longo de 10 anos, era de aproximadamente 22 milhões de reais. Houve um silêncio breve depois que Ricardo terminou de ler. Depois, Luciano Prado, o diretor de operações que havia baixado o olhar no corredor da manhã, levantou a mão. Eu quero apoiar essa proposta, ele disse. A voz era firme, mas havia ali algo que tremia nas bordas. E quero dizer que deveria ter dito isso antes, sobre muitas coisas. Gustavo Sena assentiu sem falar. 2 outros diretores votaram favoravelmente com votos individuais registrados em ata. A proposta foi aprovada por unanimidade. Rodrigo Cavalcante Braga foi desligado da Veltex por justa causa naquela tarde, com todos os efeitos legais previstos no contrato de trabalho para casos de assédio moral documentado e irregularidade financeira. O processo administrativo foi aberto com base nas provas reunidas por Maria e no relatório de 11 casos documentados. 3 meses depois, o Ministério Público de Minas Gerais recebeu a notificação do advogado interno da empresa. Uma decisão que Fábio Queiroga tomou pessoalmente, depois de uma conversa longa e difícil com a própria consciência, e abriu inquérito pelos desvios financeiros. Rodrigo contratou 3 advogados. 2 deles pediu demissão antes do fim do primeiro mês. Fábio Queiroga manteve o cargo de presidente do conselho sob 2 condições formalizadas em contrato: a implementação de um programa institucional de respeito e ética no ambiente de trabalho, auditado trimestralmente por empresa independente, e a aprovação de uma política de canais de denúncia anônimos com proteção integral ao denunciante. Ele assinou as 2 condições sem negociar. Nas semanas seguintes, foi visto chegando mais cedo do que de costume ao escritório, ficando mais tempo nos andares de operações do que na sala de reuniões, e parando para conversar com pessoas que antes atravessava sem olhar. Daniela Meireles foi promovida a coordenadora jurídica da Veltex, com equipe própria e orçamento autônomo. Era a função que ela deveria ter recebido quando chegou, 2 anos antes, e que havia sido retardada por razões que ela entendia agora com uma clareza que doía. Ela aceitou a promoção com uma condição informal, comunicada a Fábio Queiroga em uma conversa de 15 minutos, que o caderno de capa preta com 2 anos de registros fosse incorporado formalmente ao processo administrativo de Rodrigo. Ele aceitou. Ela guardou o caderno depois de digitalizado numa gaveta trancada que ficaria ali como lembrança de que silêncio tem um custo que ela havia aprendido da maneira mais lenta possível. Seu Benedito Alves recebeu, 10 dias depois da assembleia, um envelope em seu escaninho no térreo do edifício. Dentro havia uma carta manuscrita em papel creme com letra firme e inclinada e um cheque. A carta dizia, entre outras coisas: Benedito, o senhor viu coisas que muitos preferiram não ver. Isso tem valor que nenhum cheque consegue calcular corretamente, mas este valor no cheque era equivalente a 4 meses de salário. Abaixo da assinatura havia um número de telefone com a instrução: se o senhor quiser conversar algum dia, pode ligar. Terei prazer. Benedito guardou a carta no bolso do macacão azul e usou o cheque para reformar a casa da filha em Contagem, que estava com goteiras desde o inverno anterior. Depois disso, toda manhã, quando chegava ao edifício, olhava para o corredor do 14º andar com um assobio baixinho e uma expressão que os outros zeladores do prédio não conseguiam decifrar. Antes de sair naquela sexta-feira, depois que a assembleia havia encerrado e os representantes do grupo DM Capital haviam partido para o hotel, depois que os diretores haviam recolhido seus pertences e se despedido com apertos de mão mais longos e mais silenciosos do que de costume, Maria Conceição Drummond voltou ao corredor do 14º andar. O carrinho ainda estava na copa onde Benedito havia deixado. Ela o encontrou, parou diante dele e ficou olhando por um momento que durou talvez 30 segundos.
As luvas amarelas estavam dobradas sobre a borda. O avental azul marinho estava pendurado no cabo. A esfregona, lavada e seca, estava de lado no suporte. Daniela chegou atrás dela sem fazer barulho, como se tivesse sabido instintivamente onde encontrá-la. Ficaram as duas paradas por um momento, olhando para o carrinho. Esse foi o trabalho mais importante que você já fez? Daniela perguntou. Não era irônica. Era uma pergunta genuína, do tipo que só se faz quando já se estabeleceu suficiente intimidade para suportar a resposta real. Maria pensou por um segundo. Não porque varrendo o chão eu provei algo para alguém, ela disse, com a voz tranquila de quem está enunciando algo que havia pensado durante muito tempo. Mas porque varrendo o chão, eu me lembrei mais uma vez de onde vem o verdadeiro chão de qualquer coisa que já construí na vida. Daniela ficou olhando para ela. Via algo naquela frase que parecia conter uma arquitetura inteira. Não apenas a história de Maria, mas algo mais amplo. Uma lição sobre o tipo de pessoa que resiste a décadas de construção e riqueza e sucesso e sai do outro lado com a capacidade de se ajoelhar no mármore e passar pano sem nenhuma amargura. Você sabia desde o começo como ia terminar? Ela perguntou. Maria considerou a pergunta com seriedade genuína. Sabia que os documentos eram sólidos. Sabia que o timing era certo. Uma pausa. Mas não sabia que você ia pesquisar meu nome naquela noite. Não sabia que ia ficar no corredor esperando. Ela olhou para Daniela. Essa parte eu não planejei. Daniela sentiu o calor subir nas bochechas. Eu devia ter feito alguma coisa antes. Você fez quando foi capaz de fazer, Maria disse. E havia ali uma gentileza, que não era absolvição fácil, mas compreensão real. O momento certo existe porque foi construído por tudo que veio antes, inclusive pelo silêncio. Havia uma coisa que Daniela havia querido perguntar desde a manhã e que havia segurado porque não sabia se era apropriado. Mas algo naquele corredor vazio, naquelas duas mulheres paradas diante de um carrinho de limpeza, tornava a pergunta possível de uma forma que não seria possível em nenhum outro lugar. Você ficou com raiva? Ela perguntou. De alguma coisa que ele fez com você? Maria ficou em silêncio por não o silêncio de quem não tem resposta, mas o de quem tem várias e está escolhendo a mais honesta. Na terceira semana, ela disse por fim, ele derramou café no corredor que eu havia acabado de limpar e disse sem olhar para mim, boa é faxineira invisível. Uma pausa. Fiquei com raiva, não por mim, por todas as mulheres que passaram por aquele corredor antes de mim, que eram invisíveis porque não tinham escolha. Olhos de Daniela marejaram. Ela não os enxugou. É por isso que o fundo de bolsas... É por isso, Maria confirmou, antes que a frase terminasse. Elas ficaram mais um momento em silêncio. Depois Maria pegou o avental, dobrou-o cuidadosamente e o colocou dentro do compartimento inferior do carrinho, ao lado do pano cor-de-rosa, que já não precisava esconder nada. Fechou o compartimento, endireitou o cabo. Cuida deste lugar, ela disse para Daniela, sem drama, como quem deixa uma recomendação prática a alguém de confiança. Ele é bom o suficiente para se tornar muito melhor. Daniela assentiu. Maria Conceição Drummond caminhou até o elevador, apertou o botão, esperou com as mãos tranquilas ao lado do corpo e, quando as portas abriram, entrou sem olhar para trás. As portas se fecharam. O corredor do 14º andar ficou em silêncio. O piso de mármore crema marfil brilhava com a luz do fim de tarde que entrava pelas paredes de vidro. Estava impecável. Epílogo. Um ano depois daquela sexta-feira de março, o edifício Veltex tinha a mesma fachada de vidro reflexivo, as mesmas flores trocadas toda segunda-feira pela floricultura do Mangabeiras, o mesmo piso de mármore crema marfil no 14º andar. Mas havia coisas que não eram mais as mesmas. Coisas que não aparecem nas fotografias, mas que as pessoas que trabalham num lugar conhecem da mesma forma que conhecem a temperatura do ar ou o cheiro específico de segunda-feira de manhã. O primeiro processo seletivo do Fundo de Qualificação, Maria Drummond.
nome aprovado por unanimidade pelo Conselho do Fundo em homenagem à sua fundadora, que havia declinado o reconhecimento 3 vezes antes de aceitar, com a condição de que o nome fosse acompanhado do sobrenome completo. Porque Maria tem muitas e cada uma merece ser vista por inteiro. Recebeu 247 inscrições em 2 semanas. A primeira turma tinha 18 alunos. 12 eram mulheres. 7 trabalhavam em serviços de limpeza. 3 eram porteiros. 2 eram auxiliares de manutenção. 1 era zelador de prédio residencial no bairro Caiçara, com 23 anos de experiência, e um sonho de fazer o curso técnico em edificações que havia adiado por falta de recursos durante toda a vida adulta. Daniela Meireles havia implementado o canal de denúncias anônimas em setembro, com protocolo desenvolvido por ela mesma em colaboração com uma consultoria especializada e revisado por Maria por e-mail, com comentários pontuais e precisos que chegavam sempre entre 11 e meia-noite e 1 da manhã. O horário de Maria, havia Daniela descoberto, era o da quietude. Nos primeiros 3 meses, o canal havia recebido 14 relatos. Nenhum havia sido ignorado. 2 haviam resultado em advertências formais. 1 havia resultado em demissão. 11 haviam resultado em ajustes de processo ou reconhecimentos de responsabilidade que não chegaram ao nível disciplinar, mas que, na avaliação de Daniela, eram em alguns casos mais importantes do que as punições, porque mudavam comportamentos em vez de apenas registrá-los. Fábio Queiroga havia envelhecido de uma maneira que as pessoas ao redor dele descreviam de formas distintas, mas que convergiam para a mesma qualidade. Havia ficado mais quieto e mais presente ao mesmo tempo. Menos palavras, mais atenção. Ele havia iniciado, por conta própria, um processo de identificação dos 11 funcionários mencionados no relatório de Maria, que ainda tinham vínculo com a empresa ou que podiam ser localizados. De 7 que havia conseguido contatar, 6 aceitaram uma conversa. Fábio Queiroga havia se sentado com cada um deles, sem advogado, sem gravação, sem agenda, além de dizer o que havia acontecido e o que deveria ter acontecido diferente. Não era suficiente para desfazer o que havia sido feito. Ele sabia disso. Mas era, como ele havia dito numa dessas conversas, o mínimo que a honestidade exige de mim. O Benedito Alves completou 23 anos no edifício Veltex. Em comemoração, um bolo de brigadeiro que a recepcionista trouxe e que reuniu 12 pessoas no saguão térreo, ele fez o único discurso de sua vida que durou mais de 4 frases. Falou sobre o prédio, sobre as pessoas que haviam passado por ali, sobre as coisas que um zelador vê e que nem sempre sabe o que fazer com o que vê. Mencionou Maria sem dizer o nome, apenas como uma mulher que me ensinou que presença tem peso independente do cargo que carrega. Depois comeu o bolo e voltou ao trabalho. Maria Conceição Drummond estava sentada numa mesa de um restaurante pequeno no bairro São Pedro quando Daniela a encontrou para almoço, naquele novembro, 1 ano depois. O restaurante tinha 8 mesas. Cardápio escrito à mão num quadro negro e cheirava a alho dourado e ervas frescas de uma forma que fazia as pessoas ficarem na memória olfativa por dias depois. Maria havia chegado primeiro. Estava com uma blusa de linho cor de areia e os cabelos brancos soltos, o que a tornava irreconhecível para quem a conhecia apenas de avental e luvas. O elástico estava no pulso, o tipo de coisa que uma pessoa carrega por hábito ou por afeto. Elas conversaram por 2 horas, sobre o fundo, sobre a empresa, sobre as 18 pessoas da primeira turma de bolsistas. Maria havia ido a uma das aulas, uma aula de leitura e interpretação de plantas técnicas que acontecia numa sala cedida por uma escola estadual no bairro Eldorado. E havia ficado sentada no fundo, sem apresentação, observando. No intervalo, uma das alunas, a mulher de 42 anos que havia trabalhado 18 anos em serviços de limpeza e que agora estudava para supervisora de obra,
Havia se sentado ao lado dela, sem saber quem era, e perguntado se ela também estava cursando. Disse que estava aprendendo. Maria contou a Daniela, com um sorriso que era o mais aberto que Daniela havia visto naquele rosto. Ela me explicou o que a professora havia ensinado sobre escalas. Muito melhor do que a professora. Daniela riu. Era uma risada real, o tipo que soa diferente das risadas polidas de reunião. Você vai continuar? Ela perguntou sem especificar o que exatamente, mas Maria entendeu. Sempre tem algo que precisa ser visto de dentro, ela disse. Sempre tem algum corredor que precisa de alguém disposto a passar o pano. Daniela olhou para ela por um momento. Você não tem medo de que as pessoas não reconheçam o que você faz? Maria girou o copo de água entre os dedos. Pensou de verdade. Reconhecimento é um presente, ela disse por fim. Nunca foi a razão. Houve uma pausa breve e carregada. Lá fora, pela janela pequena do restaurante, a tarde de Belo Horizonte se desmanchava num laranja lento que tocava os telhados do São Pedro de uma maneira que tornava difícil não parar e olhar. Maria, Daniela disse, depois de um momento, o que você fez naqueles 4 meses? O que aquilo significou para você? Pessoalmente, quero dizer. Além dos documentos e do resultado. Maria ficou em silêncio por um tempo que Daniela aprendeu a respeitar. Não era hesitação, era elaboração cuidadosa. Quando fundei a CDM, ela disse, havia uma obra no início lá em Contagem. Uma escola, pequena, de um andar só. A equipe era formada por 8 pessoas, e 5 delas nunca tinham participado de uma construção antes. Era a primeira vez que colocavam tijolo, que viam uma planta virar parede, virar telhado. Uma pausa. Fiquei mais tempo naquela obra do que em qualquer outra que construímos depois. Não porque fosse grande, mas porque era nova para elas. E ver uma coisa nova para alguém, ver o momento em que alguém entende que é capaz de construir, é a coisa mais valiosa que eu já vi na vida. Ela olhou para Daniela. Naqueles 4 meses, passei pano num piso que minha empresa construiu. E trabalhei ao lado de pessoas que fazem isso todos os dias e que nunca vão ouvir um obrigado proporcional ao que constroem. E me lembrei mais claramente do que em qualquer reunião de conselho ou assinatura de contrato de por que eu comecei. Os olhos de Daniela estavam úmidos. Ela não tentou disfarçar. E o Rodrigo? Ela perguntou depois de um momento. Você pensa nele? Maria inclinou levemente a cabeça. Penso. Ela disse, com uma honestidade que Daniela não esperava. Não com raiva, com uma espécie de pena que é difícil de explicar. Homem que só se sente grande quando faz alguém se sentir pequeno. Ela parou. Esse é um jeito muito triste de passar pela vida. Elas ficaram em silêncio por um momento, com o laranja da tarde entrando pela janela e o cheiro de alho dourado ainda no ar. Família não é quem te dá cargo, Maria disse, quase para si mesma. Família é quem fica quando você tira o avental e o que sobra ainda tem valor. Família é quem te vê do corredor e sente que há algo que não consegue localizar, mas não passa adiante. Ela olhou para Daniela. Benedito me viu assim. Você me viu assim. Isso é raro e vale mais do que qualquer participação societária. Daniela segurou a mão dela sobre a mesa. Não disse nada. Às vezes as palavras são pequenas demais para o espaço que o sentimento ocupa. Maria Conceição Drummond olhou para aquela mão sobre a sua, com as luvas amarelas há muito guardadas, com os documentos há muito depositados sobre a mesa certa, com o chão de uma vida inteira construído tijolo a tijolo, em silêncio, com precisão, sem esperar que alguém soubesse o peso do que ela carregava. E sorriu. Há coisas que o dinheiro não compra e que o cargo não garante. A capacidade de se ajoelhar num chão que você mesma construiu, de passar o pano sem vergonha, de ouvir uma humilhação e permanecer inteira, isso não está em nenhum currículo e não aparece em nenhum balanço. O que Maria Conceição Drummond fez naqueles 4 meses não foi uma vingança, foi um lembrete. Para si mesma primeiro
E depois para todos que estavam naquela sala, para todos que estão em salas como aquela em todo lugar, que o valor de uma pessoa não é definido pelo que ela veste, ou pelo que carrega nas mãos, ou pelo cargo impresso no crachá que usa no pescoço. Que o verdadeiro chão de qualquer coisa que vale a pena ser construída é feito de caráter, de presença, de dignidade que permanece intacta quando tudo mais é posto em dúvida. E que quem constrói esse chão merece, no mínimo, que alguém se dê ao trabalho de olhar para ele.